Jamie Carragher chocou o mundo do futebol com uma declaração que ninguém esperava ouvir sobre um dos maiores volantes da última geração. O ex-jogador inglês simplesmente afirmou que Casemiro estaria acabado para o futebol de alto nível, e o comentário caiu como uma bomba dentro do Manchester United e entre milhões de torcedores brasileiros. Mas será que Carragher exagerou? Ou ele apenas falou aquilo que muitos já pensavam em silêncio? Depois de temporadas históricas no Real Madrid, conquistando Champions League, dominando o meio-campo europeu e sendo considerado peça fundamental em uma era lendária do futebol, Casemiro agora se vê no centro de uma das maiores polêmicas da sua carreira. Atuações apagadas, erros defensivos, lentidão em campo e críticas pesadas da imprensa inglesa fizeram a imagem do brasileiro despencar de forma assustadora nos últimos meses. E o mais chocante é que vários comentaristas começaram a concordar com Carragher, afirmando que o Manchester United teria contratado Casemiro justamente no início do declínio físico do jogador. A internet explodiu imediatamente após a declaração. Torcedores brasileiros acusaram Carragher de desrespeito, enquanto fãs ingleses disseram que finalmente alguém teve coragem de falar a verdade. Nas redes sociais, o nome de Casemiro virou tendência mundial, com milhares de comentários, memes e discussões acaloradas dividindo o futebol. Alguns afirmam que o problema não é Casemiro, mas sim a crise profunda dentro do Manchester United, um clube que vem destruindo o rendimento de grandes estrelas nos últimos anos. Outros acreditam que o volante realmente não consegue mais acompanhar o ritmo intenso da Premier League. E é aí que começa a grande pergunta que ninguém consegue responder: Casemiro ainda pode voltar ao topo, ou estamos vendo o fim de uma lenda do futebol mundial? Porque ao longo deste vídeo você vai descobrir detalhes que a imprensa inglesa tentou esconder, bastidores da crise no United, a reação secreta do brasileiro após as críticas e o motivo pelo qual muitos acreditam que essa polêmica pode mudar completamente o futuro da carreira dele. Então já deixa o gostei, porque isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas apaixonadas por futebol e fortalece demais o canal para continuarmos trazendo conteúdos polêmicos e exclusivos como este. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão revelar histórias que quase ninguém tem coragem de contar. E fica até o final, porque a última revelação sobre Casemiro e Jamie Carragher vai te deixar completamente impactado. A polêmica começou depois de uma das piores atuações de Casemiro com a camisa do Manchester United, na derrota humilhante por 4-0 contra o Crystal Palace FC. Após o jogo, Jamie Carragher fez uma declaração extremamente pesada ao vivo na televisão inglesa e simplesmente afirmou que Casemiro estava acabado para o futebol de alto nível. O ex-zagueiro do Liverpool FC chegou a dizer que o brasileiro deveria deixar o futebol europeu antes que o futebol deixasse ele, numa fala que muitos classificaram como humilhante e desrespeitosa. A declaração caiu como uma bomba porque Casemiro sempre foi visto como um dos maiores volantes da sua geração. Durante anos, ele dominou o meio-campo do Real Madrid com fira ao lado de Modric e Kroos, conquistando o Champions League e derrotando justamente o Liverpool de Carragher em finais históricas. Isso fez muitos torcedores acreditarem que existia uma certa mágoa do comentarista inglês contra o brasileiro. Nos bastidores, a situação ficou ainda mais delicada porque Casemiro atravessava um momento pessoal complicado dentro do clube. O volante vinha sofrendo fortes críticas da imprensa inglesa, perdeu espaço em alguns jogos importantes e passou a ser alvo constante de memes e ataques nas redes sociais. Alguns jornais ingleses chegaram a afirmar que o Manchester United já tentava negociar o brasileiro com clubes da Arábia Saudita devido ao alto salário e ao suposto desgaste físico do jogador. O clima ficou tão pesado que muitos torcedores começaram a questionar se Casemiro realmente ainda tinha nível para continuar entre a elite do futebol mundial. Enquanto isso, comentaristas ingleses apontavam falta de velocidade, dificuldades físicas e problemas de intensidade na Premier League. A crise foi tão grande que Carragher comparou a situação do brasileiro a um lutador veterano que continua apanhando mesmo depois do auge da carreira. O mais surpreendente veio depois. Casemiro resolveu quebrar o silêncio em entrevistas recentes e respondeu Carragher de forma indireta, sugerindo que o inglês poderia estar amargurado pelas derrotas do Liverpool para o Real Madrid em finais de Champions League. A resposta incendiou ainda mais a rivalidade e dividiu completamente os fãs nas redes sociais. Mesmo vivendo um dos períodos mais difíceis da carreira, Casemiro conseguiu recuperar parte do respeito dentro do clube e voltou a ter boas atuações. Diferente do auge vivido no Real Madrid com fira, o brasileiro começou a demonstrar dificuldades físicas em jogos intensos da Premier League, e vários erros defensivos acabaram aumentando ainda mais a pressão em cima dele. Um dos episódios mais polêmicos aconteceu após a derrota humilhante para o Crystal Palace, quando Casemiro falhou em lances importantes e virou alvo de críticas extremamente pesadas na televisão inglesa. O ex-jogador Jamie Carragher afirmou ao vivo que o volante deveria deixar o futebol de alto nível e procurar ligas menos competitivas.
A declaração rapidamente viralizou e gerou revolta entre torcedores brasileiros. Segundo a Sky Sports, analistas ingleses passaram a questionar se Casemiro ainda tinha capacidade física para jogar no ritmo da Premier League, citando lentidão, desgaste muscular e dificuldade de recuperação durante as partidas. A situação ficou ainda pior porque, nos bastidores, começaram rumores de que o ambiente dentro do United estaria afetando emocionalmente vários jogadores do elenco. Alguns jornais ingleses afirmaram que Casemiro estaria frustrado com a instabilidade do clube, mudanças táticas constantes e críticas exageradas da mídia. Em entrevistas, o brasileiro evitou atacar diretamente os comentaristas, mas deixou claro o incômodo com a falta de respeito. Em uma das declarações mais comentadas, Casemiro disse que é fácil esquecer tudo que um jogador conquistou por causa de poucos meses ruins. A fala foi vista como uma resposta indireta aos ataques que vinha sofrendo. Outro ponto que chamou atenção foi o impacto dessa fase difícil na relação com a torcida. Parte dos fãs do United começou a perder a paciência com o brasileiro, principalmente após derrotas importantes, enquanto outros defendiam que ele estava sendo usado fora da posição ideal e sem proteção tática adequada. Nas redes sociais, o debate ficou intenso. De um lado, críticos dizendo que Casemiro estava em declínio; do outro, torcedores afirmando que o problema verdadeiro era a crise estrutural do Manchester United. Mesmo cercado por polêmicas, Casemiro continuou mantendo postura reservada publicamente, mas fontes da imprensa europeia revelaram que o volante ficou profundamente incomodado com os ataques pessoais feitos por ex-jogadores e comentaristas ingleses. A reação da internet após as declarações de Jamie Carragher contra Casemiro virou um verdadeiro campo de guerra entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. O ex-zagueiro inglês afirmou ao vivo que o brasileiro deveria deixar o futebol antes que o futebol deixasse, sugerindo que Casemiro não tinha mais nível para atuar em elite. A frase foi considerada humilhante por muitos fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais. O clima ficou ainda mais pesado porque Casemiro estava vivendo um dos momentos mais difíceis da carreira no Manchester United. Além das críticas pela queda física, surgiram rumores de desgaste emocional dentro do clube e comentários sobre o brasileiro estar isolado após a pressão da imprensa inglesa. Muitos torcedores acusaram Carragher de tentar destruir a imagem de uma lenda do futebol mundial apenas para gerar audiência e polêmica na televisão esportiva. Mas o silêncio de Casemiro durou pouco. Em uma entrevista explosiva à TNT Esportes Brasil, o volante finalmente respondeu às críticas e insinuou que Carragher ainda teria amargura pelas derrotas sofridas para o Real Madrid com Fira em finais de Champions League contra o Liverpool FC. Casemiro afirmou: "É um pouco normal, porque eu ganhei 2 Champions contra o time dele." A declaração repercutiu fortemente e muitos fãs consideraram isso uma resposta elegante, mas carregada de provocação. O brasileiro afirmou que hoje todo mundo quer viralizar e que muitas pessoas falam qualquer coisa apenas para ganhar atenção na internet. A relação entre Casemiro e parte da torcida inglesa também ficou estremecida. Enquanto alguns fãs do United defendiam o jogador e culpavam a crise interna do clube, outros passaram a atacá-lo constantemente por causa do alto salário e das atuações ruins. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu recuperar parte do respeito ao melhorar suas performances posteriormente, forçando até Carragher a admitir publicamente que talvez tivesse exagerado nas críticas. Quando Jamie Carragher detonou Casemiro na televisão inglesa, muita gente acreditou que aquela seria apenas mais uma crítica comum do futebol. Mas a situação ficou muito maior porque o debate começou a comparar diretamente o Casemiro lendário do Real Madrid com Fira com o jogador pressionado e criticado do Manchester United. E foi exatamente aí que nasceram algumas das declarações mais polêmicas envolvendo o brasileiro. Durante anos, Casemiro formou ao lado de Luka Modric e Toni Kroos um dos meios-campos mais vitoriosos da história do futebol europeu, conquistando Champions League e dominando os gigantes da Europa. No Real Madrid, ele era tratado como peça intocável dentro do elenco, respeitado por treinadores, companheiros e até adversários. Mas no United, a realidade mudou completamente. O clube mergulhou em crises internas, troca constante de treinadores, problemas defensivos e pressão absurda da imprensa inglesa, algo que acabou afetando diretamente a imagem do brasileiro. Muitos torcedores começaram a dizer que o Manchester United destrói carreiras, lembrando outros jogadores que também chegaram como estrelas e acabaram em má fase. A situação ficou ainda mais pesada após a derrota humilhante para o Crystal Palace, quando Carragher afirmou que Casemiro deveria parar de jogar em alto nível e ir para a MLS ou Arábia Saudita. O comentário foi visto por muitos como um ataque pessoal, principalmente porque Carragher admitiu que Casemiro conquistou muito mais do que ele no futebol europeu. O brasileiro ficou extremamente incomodado e respondeu de forma indireta em entrevistas, sugerindo que talvez existisse amargura pelo fato de ele ter vencido Liverpool em finais de Champions League pelo Real Madrid.
Essa declaração incendiou ainda mais a rivalidade entre fãs ingleses e torcedores do Real Madrid nas redes sociais. O futuro de Casemiro se transformou em um verdadeiro drama nos bastidores do Manchester United. Depois de ser tratado como líder absoluto do elenco em sua primeira temporada, o brasileiro passou a viver um período de forte pressão, críticas públicas e rumores constantes sobre uma possível saída do clube. E o mais polêmico é que as especulações aumentaram justamente após declarações duríssimas de comentaristas ingleses, incluindo Jamie Carragher, que afirmou que Casemiro deveria deixar o futebol europeu de alto nível. A partir daí, surgiram notícias de que clubes da Arábia Saudita, principalmente o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, estariam tentando contratar o volante brasileiro. Segundo veículos ingleses, pessoas próximas ao clube afirmaram que Casemiro ficou profundamente abalado com a onda de críticas, principalmente após atuações ruins e derrotas humilhantes do United. Em um dos momentos mais difíceis, surgiram relatos de que ele teria deixado rapidamente a comemoração do título da FA Cup e viajado para o Brasil após ficar fora dos planos principais da equipe naquela final. As entrevistas de Casemiro também começaram a chamar atenção. Em declarações à imprensa inglesa, ele afirmou que ainda tinha energia e mentalidade para atuar na Premier League, negando que estivesse acabado fisicamente. O brasileiro deixou claro que se sentia desrespeitado pelas críticas e disse que uma temporada ruim não apaga tudo o que conquistou no futebol mundial. Mesmo cercado de rumores, Casemiro surpreendeu ao declarar publicamente que ainda estava feliz no United e queria continuar lutando no mais alto nível. Porém, nos bastidores, a situação parecia cada vez mais complicada. A imprensa inglesa revelou que o clube tentou negociar sua saída por causa do salário altíssimo e das dúvidas físicas envolvendo o brasileiro. A grande verdade é que o futebol pode mudar muito rápido. Há pouco tempo, Casemiro era tratado como um dos melhores volantes do planeta, campeão de tudo pelo Real Madrid Confira e referência absoluta dentro da Brazil National Football Team. Agora, após críticas pesadas, atuações questionadas e declarações explosivas de Jamie Carragher, muita gente já começa a dizer que o brasileiro chegou ao fim da linha no futebol europeu. Mas será que isso é realmente verdade? Ou Casemiro ainda pode dar a volta por cima e calar todos os críticos? O mais impressionante é que essa história parece estar longe de acabar, porque enquanto parte da imprensa inglesa continua atacando o jogador, milhões de torcedores seguem defendendo o brasileiro e acreditando que ele ainda pode recuperar o seu melhor nível. E você, concorda com Jamie Carragher ou acha que Casemiro ainda tem futebol para continuar brilhando em alto nível? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre toda essa polêmica. E claro, se você gostou deste vídeo, já deixa o gostei porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o conteúdo para mais pessoas e fortalece demais o canal para continuarmos trazendo histórias polêmicas, bastidores e notícias quentes do futebol mundial. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque os próximos vídeos vão trazer revelações ainda mais surpreendentes envolvendo grandes nomes do futebol.